Olá pessoal, sou a professora Ângela Ferreira. Vou postar aqui mais uma resolução de uma questão da SpaceX. Estou sempre aqui postando no canal questões de vários concursos, né? Então eu peço que curta o vídeo, continue assistindo. Depois, se ficou alguma dúvida, algo que vocês não entenderam, pode deixar nos comentários aqui, que eu respondo para vocês, tá bem? A gente vai resolver hoje uma questão da SpaceX de 2011, que diz o seguinte: considere os átomos com símbolos, vamos anotar aqui, ó, MX e Z, que estão em estado fundamental. Os átomos MZ são isótopos, então vamos anotar aqui, ó, aliás, depois a gente anota. MZ, eles estão no seu... Eles têm o mesmo número de prótons, tá bem? Isso pertence ao mesmo elemento químico, porque isotopia só acontece dentro do mesmo elemento químico. Os elementos X e Z são isóbaros, têm o mesmo número de massa, e o elemento M e X são isótopos. Sabendo que os átomos que o átomo M ele tem 23 prótons e massa 45, e que o átomo Z tem número de nêutrons igual a 20, vou marcar isso aqui, que isso vai ser, toda a frase vai ser importante aqui, tá? Para nosso entendimento. Qual é o número quântico do elétron mais energético do átomo X? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos caracterizar o elemento M primeiro, que é o que tem mais informações. Então, de M, eu sei que vou colocar aqui M, e a gente sabe que M ele tem a massa, que a gente chama de A, igual a 45, correto? Vou colocar aqui igual a 45. Belezinha? Então, 45. E vou chamar o número de prótons de P, tá? E foi dado que ele é igual a 23. Lá, quando a gente estudou a composição do átomo, a gente viu que dentro que o átomo, a massa do átomo, né, que seria o Azinho aqui, é constituído de duas partículas fundamentais, que são os prótons e os nêutrons, que a gente vai chamar de N, e que a massa, por exemplo, dos elétrons seriam irrelevantes. Então, essa formulinha aqui, ó, A igual a P mais N, vai nos auxiliar aqui em alguns cálculos. Então, eu posso dizer que o número de nêutrons ele vai ser nada mais do que a diferença entre 45 e 23, certo? Fazendo aí 45 menos 23, você encontra aí um valor de 22. Então, aqui eu já tenho todas as características do elemento M, beleza? Agora, antes de ir para o X, vamos ver o Z, né? Deixa eu só fazer aqui. Isso aqui é a característica do M. Do Z, eu vou colocar o Z aqui embaixo, ó. Z. Eu tenho o número de massas de Z? Não tenho o número de massas de Z, não. Então, vou deixar, por enquanto, vou deixar aqui, ó. Azinho igual a alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai descobrir. A gente não tem um número de P também, a gente não tem um número de prótons, então não vou colocar por enquanto. Mas foi dado ali na questão o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é igual a 20, beleza? Ok. Vamos ler um pouquinho, vamos voltar um pouquinho e ver o que foi falado de Z. M e Z são isótopos. Se eles são isótopos, os dois têm o mesmo número de prótons. Então, ó, já descobri qual é o número de prótons de Z. Se M tem 23, Z também tem 23, né? E seguindo aqui a nossa regrinha aqui, que a massa vai ser o número de prótons mais de nêutrons, eu posso somar esses dois aqui e ter a massa do elemento Z. Então, 23 mais 20 dá 43.
Show, beleza. Vamos ver agora sobre o elemento X. Vou escrever ele aqui embaixo. Não foi dado muitas informações dele diretamente, mas eu posso pensar indiretamente. Então, vou só anotar aqui. A massa não foi dada. O número de prótons não foi dado. Nem o número de nêutrons foi dado. Beleza? Então, vamos pensar aqui o que a gente vai fazer para a gente descobrir com relação ao elemento X. Foi informado na questão que X e Z são isóbaros, né? Isóbaros, mesma massa. Então, se Z tem 43 de massa, X também vai ter 43 de massa. Então, vou colocar aqui, ó, 43. Ótimo. Qual a outra informação que foi me dada? Que M e X são isótomos. Se eles são isótomos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Quantos nêutrons tinha o M? 22. Então, aqui eu sei que vou ter 22. Ok. E agora eu tenho que descobrir o número de prótons. Usa essa formulinha aqui, ó. Faz lá 43 menos 22, né? Fazendo essa continha de 43 menos 22, vai achar que o número de prótons é 21. Olha aí. E aí a gente tem a informação que a gente quer para fazer a distribuição eletrônica. Por que a gente tem a informação que a gente quer? Porque aqui na questão eles falam assim, ó, que os 3 átomos eles estão em estado fundamentais, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente já sabe agora que X tem 21 prótons e 21 elétrons, beleza? Então, agora a gente vai fazer uma segunda etapa, que é fazer a distribuição eletrônica desses 21 elétrons também. Então, vamos lá. Para o X, né? Vamos fazer distribuição eletrônica, seguindo lá o diagrama de Linus-Pauling. Um S2, ó, até chegar a 21. Um S2, 2 S2, 2 P6, ó, até aqui eu cheguei a 10 elétrons. 2, 4, 6. Depois vem o 3 S2. Depois do 3S2, o 3P6. Depois, lá no diagrama, eu vou deixar nos comentários a aula que eu falo de distribuição eletrônica, tá bem? Para vocês assistirem. Depois vem o 4S2. E depois do 4S2 vem o 3D. E no caso aqui, ó, se a gente contar o número de elétrons aqui até agora, ó, 10, 20, eu preciso de 1 elétron, beleza? Então, essa seria a distribuição eletrônica para o elemento X, ok. Qual é o átomo no estado mais externo? O subnível mais externo seria esse aqui, ó. Então, é dele que eu vou caracterizar os números quânticos. Então, vamos lá. Vamos olhar para ele. 3D1. Os números quânticos, eles são 4 números quânticos. Também vou deixar na descrição a aula de números quânticos. Quais são os números quânticos? O número quântico N, que é o número quântico principal, tá? Eu vou mostrar como que chega nele. O número quântico L, que a gente chama de número quântico secundário. O número quântico ML, tá? Também vou mostrar como que a gente chega nele. Que é o número quântico de spin. Antes aqui, só para não seguir a ordem lá. E o M. Esse M aqui não ficou legal. Que é o número quântico
magnético, tá? Vou apagar aqui. Não quer apagar o trem, vamos pegar o resto de novo. Bom, que é o número quântico magnético. Então, vou deixar aqui. Tá? E aí a gente vai colocando para a gente saber. Isso é um M, tá, gente? Então, é N, L, M, M, L, tá? Então, são esses 3 números quânticos aqui. Pode não parecer, mas essa letrinha aqui é. Como que eu sei o número quântico principal? O número quântico principal, vou até mudar a corzinha aqui, para vocês terem atenção nisso, ele é sempre o número que vem antes do subnível. No caso aqui, 3, tá? Então, o meu N é igual a 3, beleza? O número quântico secundário. O meu número quântico secundário, ele tem valores para cada subnível, S, P, D e F, ó. S, vou colocar aqui, S, todos que terminam em S vale 0. P vale 1. D, que é quem a gente quer ali, ó, D, vale 2. E o F vale 3. No nosso caso, a gente já sabe que a gente quer o D. Então, o L vai ser igual a 2, beleza? Por quê? Por causa desse Dzinho aqui, beleza? O número quântico magnético, que é o Mzinho aqui. Como que eu sei ele? O subnível D, ele tem 5 casinhas, né? Vamos chamar assim de casinhas, que são os orbitais, né? Desenhar eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E cada orbital, ou cada casinha dessa, ele tem um valor, tá? Isso varia de subnível para subnível. No caso do D, varia de menos 2 a mais 2. Então, aqui seria o 0. Para cá é os negativos. Então, isso aqui seria menos 1. Isso aqui seria menos 2. Isso aqui seria o mais 1. Isso aqui seria o mais 2. Beleza? Ok. Agora que eu sei isso, tá. Eu tenho um elétron aqui, ó. Um único elétron aqui. Certo? Então, seguindo a regra de Young, todo mundo vai estar para cima. Eu tenho que colocar todos os elétrons para cima e depois colocar eles para baixo. Vou até mudar uma cor aqui, colocar uma cor roxa, para vocês entenderem que o primeiro elétron está aqui, tá aqui. Qual que é o valorzinho dele? Menos 2, tá? Então, qual que seria o meu M? Menos 2. Ok? E o ML? O ML vai com relação ao spin, se ele está para cima ou se ele está para baixo. A questão falou lá na observação que o primeiro spin, o spin para cima, por convenção, ele vai ser menos meio. Então, se por exemplo, né, vou dar um exemplo. Se eu tenho um orbital aqui, ó. Vamos fazer aqui para a gente entender o que seria esse ML e essa convenção aí que foi feita. Vou fazer um orbital Vou fazer um orbital S só para que entenda, não é o caso aqui. Você tem se tiver um elétron, o primeiro elétron aqui está para cima, né? Então, por convenção, a questão já falou isso, que um elétron para cima é menos meio. Se eu tiver um elétron para cima e outro para baixo, e eu quiser saber caracterizar o último elétron, que vai ser o para baixo, vai ser mais meio. No caso dessa questão, o elétron está para cima, então aqui é menos meio, ok? Então, essas são as características do meu último elétron de X. Vamos lá, vamos só dar voltar aqui um pouquinho para a gente ver.
Quais seriam as opções? N, 3, né? Aí a gente já elimina algumas aqui, a gente sabe que a letra E não seria. L, o L seria 2, então você poderia eliminar também a letra A, que não seria. O M a gente viu que seria -2, então não poderia ser letra B. E aí você ficaria entre a C e D. E se você se atentassem à observação, que fala que o primeiro spin para cima ele tem -0,5, então você acha que o S, aqui ele chamou de de S, mas pode ser chamado também de MS, tá? É meio, então seria a resposta a letra C, beleza? Então essa seria a questão, a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo prontamente, tá bom? Eu peço que, se não segue o canal, se não é inscrito no canal, se inscreva para que vocês possam receber as notificações dos vídeos postados aqui. E no mais, caso queira lá, me siga no Instagram, Prof. Angela Ferreira, e o meu muito obrigado, tá bem?